Olá, esse é o vídeo de número 7 do tópico 1 do curso de Algoritmos e Estruturas de Dados, tópico sobre programação orientada a objetos. Nesse vídeo vamos falar sobre modificadores de acesso. Finalmente, depois de antecipar algumas coisinhas em vídeos anteriores, vamos agora falar especificamente disso. Bem, a ideia dos modificadores de acesso é você implementar um mecanismo de encapsulamento, que um sinônimo para isso é a ideia de proteção dos dados, proteção do acesso a dados e instruções, operações no nível de código, de tal maneira que, por exemplo, você permita que determinadas operações mais sensíveis dentro da sua implementação fiquem protegidas, fiquem limitadas a determinados escopos do código e, naturalmente, isso é um mecanismo crucial para você, por exemplo, evitar determinados comportamentos anômalos, falhas de execução no desenvolvimento, não no desenvolvimento, claro, falhas de execução após o desenvolvimento desse sistema, né, quando ele está em operação, e também questões associadas à segurança de dados, brechas de segurança, bugs de segurança que permitam a violação da integridade de dados manipulados por esse sistema ou a leitura e o conhecimento de informações críticas por meio disso. E que, claro, informações críticas que sejam alcançáveis aí em nível de código de implementação. Bem, C++ oferece 3 tipos de modificadores de acesso para a gente. O primeiro nível é o nível privado, ou nível que a gente vai usar a palavrinha reservada private. No nível private, quando a gente usa essa palavrinha, esse modificador private, tudo que estiver declarado abaixo dele só é visível por outros membros dentro daquela classe, dentro do escopo de declaração e implementação daquela classe. Esse é o modificador de acesso padrão quando a gente declara uma classe usando a palavra-chave class, porque C++ tem aquela, digamos assim, um comportamento legado ali, vindo da sintaxe do C, que você também consegue declarar classes usando a palavra-chave struct, até pela analogia que a gente pode fazer de classes e structs. Muito bem, o nível intermediário é o nível protected, ou protegido, em que eu consigo ter o acesso a membros. Claro, quando eu estou dentro da classe, eu continuo tendo esse acesso aos membros protegidos. Mas eu vou um passo adiante nessa disponibilidade de acesso, também permitindo que membros das suas subclasses acessem também essas informações. O que é uma subclasse? A gente vai falar do conceito de subclasse no próximo vídeo, em que vamos começar a tratar da questão de herança de classes. Então não se preocupem, mas a gente vai entender o que significa subclasses nos próximos vídeos, isso vai ficar mais claro. E por fim, os membros públicos, ou seja, que são declarados após o uso da palavra-chave aqui, public, é o nível de acesso total. Então eu tenho visibilidade plena daqueles membros públicos em qualquer parte do código, qualquer parte que eu tenha referência, eu tenha uma variável referenciando um objeto daquela classe. Se eu tiver alguma variável válida dentro daquele escopo, qualquer membro público associado àquele objeto, qualquer membro público daquele objeto, eu vou conseguir acessar, referenciar. Esse é o modificador padrão de classes declaradas com a palavra-chave struct, até por justamente uma questão de código legado aí do C++, da linguagem C,
de código legado da linguagem C, porque a palavra struct, né, o termo struct é usado para declaração de registros em linguagem C e não faz sentido haver encapsulamento de registros dentro da linguagem C. Você tem acesso pleno aos campos de uma variável do tipo registro, não interessa onde, desde que esteja dentro, aquela variável seja acessível dentro do escopo em que você está trabalhando naquele momento. Tá, para a gente entender melhor, na prática, vamos ver alguns exemplos que vocês têm à disposição também pela página do curso no Aprender. Então vamos estudar esses 3 exemplos, os arquivos acesso.cpp, estudante.cpp e estudante2.cpp. Vamos para isso alternar nossa tela para o Linux. Então, estamos agora acessando esses 3 exemplos, aqui já no ambiente Linux, com o Atom aberto. Vamos começar então pelo exemplo do acesso.cpp. Esse exemplo é sobre a representação. Imagine que você está escrevendo uma aplicação de catálogo de filmes. Vamos catalogar filmes como se fosse um aplicativo que nem associado ao portal IMDb, ou um aplicativo de aluguel de filmes, de streaming, como Netflix, algo parecido. Então tem que ter uma base, trabalhar com uma base de dados de filmes e, obviamente, vão manipular esses objetos filmes, carregando eles em memória através da entidade da classe filme, que eu defino aqui nessa linha 6 do meu código. Imagine então que eu tenho que registrar uma série de informações a respeito do filme, por exemplo, a renda, o ano de lançamento do meu filme e também outros dados aqui, como título, ator principal, atriz principal e por aí vai. Imaginemos então que eu tenho aqui um atributo privado, que a renda é uma informação sensível que eu não quero divulgar, ou que quero ter um controle maior em termos de acesso a esse tipo de informação de objetos criados dessa classe. Aqui a gente tem um construtor padrão escrito para essa classe, em que eu inicializo os atributos com valores básicos aqui, 0, -1 para os inteiros e string vazia para os atributos de tipo string. Eu tenho um segundo construtor aqui, isso aqui eu já fiz alguma observação talvez nesse sentido, mas eu posso escrever vários construtores para a mesma classe. Basta eu declarar cada um desses construtores, obviamente, com listas de parâmetros diferentes. Então, por exemplo, aqui com esse construtor, eu estou recebendo uma listagem de parâmetros para atribuir esses argumentos diretamente para os respectivos atributos. E aqui tem uma novidade para vocês, que reparem que o nome dos parâmetros é igual ao nome dos atributos. Eu posso fazer isso, não vai haver confusão por parte do compilador, porque eu estou usando esta palavrinha-chave aqui, que creio que não apresentamos ela antes, nos vídeos anteriores, mas o que significa essa palavrinha-chave, esse termo aqui, this? É justamente um apontador para o próprio objeto que você está no escopo aqui. Então, se eu estou dentro da execução do construtor, é porque eu estou executando o construtor para inicializar um determinado objeto. Quando eu uso a palavra reservada this, eu recebo, isso é avaliado como o endereço em memória do próprio objeto que está sendo executado, referenciado naquele instante. Então veja, reparem que usando a palavra reservada this, aí eu uso o operador de seta, né, para aquele atalho, né, que já veio também da linguagem C, de manipulação de ponteiros, né, para você pegar o valor apontado pelo ponteiro
e um campo ou um membro, né, desse valor retornado. Então aqui eu estou usando this seta atributo renda recebe o argumento renda. Então veja, com a palavra reservada this, eu tiro a ambiguidade aqui e consigo assim expressar dentro da sintaxe da linguagem de forma correta que eu quero que o valor do argumento seja copiado para o atributo do objeto, que coincidem de nomes. Então, isso é bem comum, muitas vezes vocês vão ver isso em implementações de classes de orientação a objeto, de você escrever os parâmetros com o mesmo nome dos atributos, até para fazer um casamento aí na compreensão do código de que esse parâmetro vai ser, né, copiado o valor daquele parâmetro para o respectivo atributo. Muito bem. Temos outros métodos aqui, mais simples. Esse aqui simplesmente vai imprimir o título e ano do filme na saída padrão. Aqui o método elenco vai retornar uma string para você, concatenando os nomes do ator e da atriz principal de uma só vez. Aqui, repare, eu estou usando um outro conceito de C++, que é a instanciação de um objeto anônimo. Então veja, como é que eu instancio um objeto anônimo? Um objeto ele é anônimo porque eu não estou declarando nenhuma variável associada a ele que possa referenciá-lo. Basta eu escrever o nome da classe, entre parênteses, os argumentos daquele construtor. Então quando eu escrevo, por exemplo, string, entre parênteses, uma string constante aqui, uma string literal sendo passada como argumento para o construtor da string, o que vai acontecer? Vai haver a instanciação de um objeto da classe string em memória, e esse próprio objeto, como ele não está vinculado a nenhuma variável, a sua referência já é retornada aqui dentro dessa própria expressão. Então eu vou criar essa string e ela vai ser concatenada imediatamente dentro dessa expressão aqui com as outras duas strings, ator e atriz, referenciadas pelas variáveis ator e atriz. E por fim tem um método aqui interessante, simplíssimo, mas que é interessante, é também importante nesse contexto de encapsulamento, que é um método que a gente chama de getter, que é justamente um método público, reparem, que vai me retornar um atributo, que é aqui em cima, nós vimos, ele é privado. Então veja, se eu quero, por exemplo, fazer um controle no sentido de que, olha, eu não quero que, entre aspas, ninguém mexa de fora no atributo desse meu objeto, mas eu posso conceder leitura. Eles podem receber um valor, uma cópia do valor desse objeto. Uma forma de se fazer isso é através dos métodos do tipo getter, que são simplesmente métodos que vão lá e retornam uma cópia desse valor. Ok? Então, isso também é um conceito bem comum em orientação a objeto, uma prática bem comum. E aqui eu tenho uma função main principal aqui, que inicializa o meu programa, em que eu vou instanciar um objeto filme, representado pela minha variável f, e estou inicializando aqui com alguns valores para os parâmetros do construtor, estou passando alguns argumentos para os parâmetros do meu construtor, e vou invocar alguns métodos. Então repare, eu vou pedir para imprimir informação geral do filme, vou mandar imprimir o elenco, né, vou retornar a string contendo o elenco do filme e mandar imprimir isso daqui na saída padrão. Aqui, reparem, estou fazendo um acesso direto a um membro público do objeto, ou, em especial um atributo público do objeto, que é o ano de lançamento desse filme. E digamos que eu queira fazer a mesma coisa com o atributo renda. Será que isso vai ser possível? Vamos ver que não. Tanto é que está aqui o comentário, né, de que isso vai gerar um erro de compilação. Então, se a gente sem querer tenta fazer o acesso a um membro privado da classe, a gente vai cair num erro de compilação. O compilador, durante o processo de tradução do seu código, vai verificar essa violação da política de encapsulamento e vai lhe impedir de fazer esse acesso. Então eu vou aqui entrar na minha pasta local em que eu coloquei esses exemplos e vamos tentar compilar
esse código. Acesso.cpp-o acesso. Então, conforme esperado, reparem, né, que aqui na linha, o compilador acusou que na linha 51 do meu código houve um erro e ele informa, né, que justamente o atributo renda da classe filme é privado nesse scope em que eu estou tentando acessá-lo. Então, ele dá informações a mais aqui para mim, né, sobre isso. Então, se eu quero fazer uma correção disso, a melhor forma de fazer isso, eu vou só comentar aqui, mas eu poderia simplesmente, claro, apagar a linha, é usar o meu método getter, que é um método público, está listado aqui na região da implementação da classe exclusiva dos membros públicos, que começa aqui, né, na linha 9 e vai até o fim da implementação. Então vejam que aqui eu vou invocar o método getRenda. O método getRenda, a sua implementação, claro, é associada à classe e, portanto, ele tem visibilidade para o atributo privado e ele daí sim retorna uma cópia desse valor privado para você. Então, tendo feito essa correção, vamos tentar compilar mais uma vez. Agora tudo correu bem e eu executo o programa com sucesso. Muito bem, agora vamos ver um segundo exemplo, que é o estudante.cpp. Então agora, um outro exemplo que vale a pena vocês estudarem, para a gente também assimilar um pouco cada vez mais esses conceitos de encapsulamento. Nesse exemplo, imagine que eu estou fazendo um fichamento dos meus estudantes de uma determinada escola, da universidade, uma instituição educacional, e aí eu quero armazenar para cada um desses estudantes a sua matrícula e a média associada a um determinado curso que ele tenha realizado. Essas duas informações eu quero mantê-las de forma privada, lembrando que se eu fiz a declaração com a palavra-chave class, por padrão, se eu não indico nenhum modificador de acesso, os membros declarados são privados. Então, matrícula e média aqui são dois atributos privados dessa classe. E fazendo, né, uma ressalva aqui, que como uma boa prática, na dúvida, declares os membros como privados, os atributos especialmente. E aí, à medida da necessidade, você pode disponibilizar ou não esses membros como públicos. Então, é sempre uma boa prática tentar principalmente deixar todos os atributos privados e, quando necessário, usar, por exemplo, o método getter público para dar um acesso somente leitura a ele, ou, como a gente vai ver aqui também, métodos públicos para alterar o valor desses membros privados, mas dentro de regras de negócio, dentro de regrinhas de validação para que não haja risco de quebra, corrompimento desses dados. Então, beleza. Vamos ver aqui, a gente tem um construtor básico aqui, um construtor padrão, que inicializa com valores nulos os dois atributos. Tem um método simples aqui que vai imprimir uma frase dando um resultado geral do aluno nesse curso, informando matrícula e média, né, imprimindo esse resultado na saída padrão. E aqui a gente tem um outro tipo de método bem comum em orientação a objetos, que é o método setter, um método do tipo setter, que aqui no caso é o que eu chamo, que em especial aqui está sendo chamado de setMatrícula. Qual é a ideia dos métodos setters? É que você ofereça uma interface pública para atualização de atributos privados com regras de negócio associadas, com validação de dados quando for necessário, claro. Então imagina que eu quero permitir que quem crie objetos da classe ficha possa atualizar o número de matrícula do estudante associado a essa ficha. Eu vou permitir isso, só tomando cuidado para que haja uma validação no número dessa matrícula. Por exemplo, para que eu verifique se esse número de matrícula que está sendo inserido para o estudante é maior que 0, tem que ser um número positivo.
Poderia colocar outras regras. A matrícula é um número que começa com 1 e vai até, tem até 4 algarismos, 5 algarismos e por aí vai. Então você pode embutir aí as regras de negócio que forem necessárias dentro da sua implementação. E aí você faz, e fazendo isso através do método, você faz uma checagem prévia antes de permitir que se grave valores espúrios, valores incorretos e que não atendem aos requisitos ali do aplicativo, do sistema que você está desenvolvendo. Então aqui eu vejo, se m é um valor maior que zero, ótimo, então eu aceito o valor de m como o novo valor a ser copiado para a matrícula. Caso contrário, eu mantenho matrícula zerada. Então, essa é a ideia dos métodos setter. Eu tenho aqui um método setMédia para o atributo média, obviamente, mas que no caso aqui não faz nenhuma validação de dados. Mas de toda maneira, ele permite eu fazer um acesso, uma atualização a essa variável. E aqui eu tenho a implementação de uma função main simples para criar alguns objetos dessa classe e a gente testar e experimentar mais uma vez. Então imagine que eu criei dois objetos da classe ficha. As variáveis para esses objetos são aluno 1 e aluno 2. Eu não preciso passar nenhum parâmetro para o construtor, que a gente viu aqui, é um construtor sem argumentos, sem parâmetros. E agora aqui eu criei duas variáveis locais também, matri, matr e nota, para ler do teclado valores de matrícula e nota dos alunos que eu quero cadastrar. Então eu faço uma primeira leitura, invoco o método setMatrícula para o primeiro aluno, e aí imaginem que eu tento fazer esse acesso aqui, atribuir diretamente o conteúdo da variável nota para o atributo média do objeto aluno 1. Vamos cair de novo num erro de compilação. Por quê? Porque média é um atributo privado. Então, vamos experimentar, confirmar essa expectativa. Vou agora aqui, estou na mesma pasta, né? Estudante.cpp, -o, vou chamar de estudante, o nome do meu executável. E reparem mais uma vez o erro de compilação, porque eu estou tentando acessar um atributo que é privado nesse escopo aqui. Correção disso, novamente, basta eu usar o método setter público que está implementado. E aí eu posso passar o valor da variável nota como cópia para o atributo. Seguindo aqui, eu vou fazer aí agora aqui o uso correto dos atributos e métodos públicos para o segundo aluno, fazendo uma leitura de uma nova matrícula, de uma nova nota e atribuindo esses valores para o aluno 2 através dos métodos setter e, por fim, vamos imprimir um relatório geral dos dois. Ok, então vamos agora experimentar com a devida correção. A compilação teve sucesso. Opa, desculpa, executei o programa errado. Esse nós já vimos, vamos digitar aqui uma matrícula, 1, 2, 3, 4, tirou 7,8 de média, 4, 5, 6, 7, tirou 8,4 de média. E sucesso total na execução do meu programa. Podemos experimentar até aquela validação no método setMédia. Então eu vou criar uma matrícula aqui, vou digitar, por exemplo, uma nota inválida aqui, -3, por exemplo. E uma... Perdão, não é na nota, né, que a gente fez a validação. Então vamos ver como vai fazer falta a validação aqui no caso. Porque a gente não fez validação na média, a gente fez validação na matrícula. Então vejam, como eu no meu método setMédia não tem validação nenhuma, a média fica -3. A validação está na matrícula. Imagine que eu pus uma matrícula com valor negativo. Aí a outra matrícula pus um valor correto. E reparem que
o procedimento de validação da matrícula funcionou porque eu não aceitei o número negativo, o primeiro aluno está com matrícula 0 por enquanto. Muito bem, então esse é o exemplo estudante.cpp, explorem ele à vontade também. Vamos passar para o terceiro exemplo. Agora, também continuamos vendo, né, essa questão do encapsulamento, mas aqui vai entrar um segundo conceito que é importante, orientação a objeto, que é ilustrar que a gente pode, claro, construir classes de objetos compostas por outros objetos. Então, aqui eu tenho a mesma implementação da classe ficha, não tem nada de novo aqui que a gente acabou de ver. E vamos ver aqui uma nova implementação, uma outra implementação de classe. Então veja, eu tenho duas classes declaradas aqui nesse código-fonte, em que eu vou fazer, né, imagine o seguinte cenário agora, que eu estou então fazendo, eu quero fazer cadastro desses estudantes, mas eu tenho uma turma de estudantes, eu tenho um número muito grande de estudantes. Como é que eu vou trabalhar com turmas? Vou ter que fazer, né, declarar N variáveis disso? Não, a gente vai trazer para cá o conceito, explorar o uso de arrays, de vetores, já vistos no curso de computação para engenharia. A gente pode trazer esse conceito para cá e é possível eu criar arrays de objetos também, sem problema nenhum. Então eu vou criar aqui, vejam só, uma classe chamada turma, na qual eu tenho dois atributos, sendo que um destes atributos é um array. Então reparem, quando eu criar um objeto turma, eu vou ter dois atributos. Um atributo vai informar o tamanho daquela turma, ou seja, o número de estudantes que aquela turma tem. E o outro atributo, chamado estudantes, é, na verdade, um array que contém as fichas dos respectivos estudantes que estão cadastrados naquela turma. Veja que, claro, nas declarações, quando eu declaro um array, eu tenho que definir um tamanho máximo para esse array, então eu já estou delimitando aqui o número de estudantes máximo a 100, não quer dizer que eu vou ter 100 estudantes sempre na turma, mas eu posso, no máximo, cadastrar esses 100 alunos. E agora, eu então vou, ao criar um objeto turma, implicitamente eu vou ter que criar objetos da classe ficha para povoar esse array denominado estudantes, que é um dos atributos do objeto da classe turma. Muito legal. Nesse caso aqui eu não coloquei nenhum construtor, então o compilador vai escrever um construtor padrão no momento da compilação. Esse construtor padrão vai fazer o que com esse array? Ele vai... Lembra que eu comentei em vídeos anteriores que quando você não escreve o código do construtor padrão, o compilador escreve esse código, quando você não escreve código de construtor algum, aí o compilador escreve o código do construtor padrão, sendo que ele vai inicializar os atributos da sua classe, invocando os construtores padrão dos respectivos atributos, com os valores de inicialização padrão. Então, se eu não escrevi construtor para objetos da classe turma, isso significa que o meu compilador vai escrever para mim e ele vai daí inicializar para cada um dos 100 elementos do tipo ficha no atributo estudantes, ele vai inicializá-los invocando o construtor padrão da classe ficha, que está escrito e definido aqui na sua implementação. Assim como ele vai inicializar, int não é uma classe, né, não é objeto, então int é um tipo primitivo aí da linguagem C++, então ele vai inicializar int com o valor padrão de inicialização, que possivelmente é 0. Muito bem, então não tem um construtor, não tem, nesse caso aqui não houve necessidade disso. Eu vou aqui usar dois métodos públicos para trabalhar com uma turma de estudantes. O primeiro método é um preenche turma. Vejam só, que é uma rotininha simples que vai receber uma determinada quantidade de alunos que eu quero cadastrar naquela turma. Essa quantidade eu vou copiar como valor do tamanho da minha turma, então vou passar isso para o meu atributo tamanho.
E com duas variáveis locais aqui me auxiliando, eu vou rodar um laço de repetição em que eu vou solicitar a matrícula e fazer a leitura do teclado dessa matrícula, solicitar a média e fazer a leitura do teclado dessa média, e aí eu invoco, vejam só, os métodos respectivos a objetos da classe ficha para setar a matrícula e setar a média para cada objeto ficha que está disponível no array estudantes. Então vejam, estudantes é um atributo array do meu objeto da classe turma. Então cada posição i desse atributo estudantes é do tipo ficha. Então se eu quero invocar métodos desse objeto que está guardado dentro do meu array, eu tenho que primeiro acessar a posição desse objeto no array, por isso estudantes abre colchete i, aí operador ponto para acessar o membro desse objeto. No caso aqui eu estou invocando o método setMatrícula para passar a matrícula, o valor lido aqui do teclado MATR para o atributo matrícula desse objeto estudante, desse objeto que está armazenado no array estudantes. Okay? Então essa é a sintaxe para eu manipular objetos dentro de arrays. Esse aqui em especial, né, não é um array somente, é um array que está associado a um atributo da minha classe. Muito bem, aí esse método então vai fazer esse processo de preenchimento da turma, cadastro da turma, lendo os valores da entrada padrão, e depois eu tenho um outro método que vai fazer uma operação, e esse método aqui retorna um valor para mim, retorna um float, no qual ele vai simplesmente fazer um somatório, uma média, perdão, né? Não é só somatório, ele vai fazer o cálculo da média da turma, né? O desempenho da turma como um todo naquela disciplina, naquele curso. Simplesmente somando os valores. Como é que eu vou obter os valores de nota de cada estudante? Pelo método getMedia. O método getMedia para o objeto que está na posição do atributo estudantes, posição i, vai retornar a nota daquele estudante da 10ª posição e eu vou somar isso em resultado, vou acumulando em resultado e ao final divido pelo tamanho da minha turma. Então vejam só, né, uma aplicaçãozinha um pouquinho já mais elaborada, um programinha um pouquinho mais elaborado que já mostra esse conceito de composição de objetos. Vamos testar de uma forma bem simples aqui, criando uma função main principal para iniciar o programa em que eu instancio uma turma, um objeto turma, vou ter uma variável local aqui para ler quantos alunos eu quero fazer o cadastro, e aí com base nesses alunos, nessa quantidade de alunos, eu vou solicitar ao objeto alunos redes o preenchimento dele, né, da sua própria turma, e depois ao mesmo objeto vou solicitar que ele faça o cálculo da média global da turma e retorne esse valor para eu imprimir na saída padrão. Vamos testar aqui. Então esse é o estudante 2, CPP, menos O, estudante 2. Tudo correu bem, e então agora vamos executar. Quero cadastrar 4 alunos, 1, 2, 3, 4, 5.6, 5, 6, 7, 8, 8.9, 9.999, 7.7, 9087, 5.5. Então, média global da turma, 6.925. Essa turma cadastrada com sucesso, formada por 4 estudantes. Então, com esses exemplos, a gente explorou um pouco mais o conceito de encapsulamento, né, dos modificadores de acesso privado, público. Vamos falar um pouco mais de exemplos
com o modificador de acesso protected, assim que a gente, claro, entrar no assunto de herança no próximo vídeo. Então, ficamos por aqui nesse vídeo e até mais.